Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Hoje este vídeo não vai ser um vídeo muito agradável, porque nós vamos tentar transmitir aqui uma refutação que já foi refutada há várias décadas por parte de alguns céticos desonestos. Hoje, a classe altamente iluminada de religiosos de esquerda, socialista, marxista, na teologia da missão integral, com novas leituras, utiliza nesse exato momento o velho argumento dos céticos da academia, dos professores de filosofia, de história, décadas atrás, anos atrás. Hoje transpassou-se para os religiosos. Nós até poderíamos até desculpar os professores de história e esse pessoal todo, porque eles não são religiosos. Mas um religioso que tem vários seguidores adere a uma ideologia e devota-se a essa ideologia mais do que a Bíblia. E consegue infiltrar-se nas igrejas evangélicas, católicas, enfim, e disseminar heresias. E ao mesmo tempo, o público já acostumado, já, vamos dizer assim, refém daquele ser que engana essas pessoas, não consegue mais aí reagir contra. A igreja hoje está totalmente perdida porque não está reagindo contra os falsos profetas, tá? O que está acontecendo, o que aconteceu foi uma tentativa de mudar a Bíblia. Já existe essa tentativa, não agora, mas antes, lá no Jardim do Éden. Então não é algo novo. Isso não me preocupa. Mudar a narrativa, mudar a síntese, mudar a história, os fatos, isso não é novo para mim. Porque se você pegar Gênesis capítulo 3, você vai ver isso. Então, nós que prezamos pela boa hermenêutica, pela boa exegese, pelo bom estudo, interpretação da Bíblia, evitamos certas teorias da conspiração, ideologias, tá certo? Hoje eu quero responder uma pergunta. A Bíblia precisa ser atualizada e corrigida? Para os liberais, tá? Para os teólogos da libertação, da teologia da missão integral, esse pessoal todo aí, todos dos adeptos do ecumenismo ao relativismo, vão dizer que a Bíblia precisa sim ser modificada. Mas pare um pouco. Sabe por que a Bíblia precisa ser modificada? Porque a Bíblia não prega as ideologias da esquerda. A Bíblia não prega o feminismo. A Bíblia não prega a ideologia de Karl Marx. Se a Bíblia pregasse essas ideologias, aí sim, para eles estava tudo bem. Como a Bíblia prega algo totalmente contrário a eles, aí sim, tem que mudar. A Bíblia não aceita a união homoafetiva, aí tem que mudar. A Bíblia não aceita a feitiçaria, aí tem que mudar. Tá entendendo? O ponto-chave da questão é essa. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 9 em diante, que ainda que um anjo aparecesse pregando outro evangelho, fosse amaldiçoado. Eu externo aqui não é exatamente uma ação, uma crítica pessoal, o argumento chamado ad hominem. Isso para mim, isso não existe, tá certo? O argumento que eu vou trabalhar aqui é um argumento baseado em fatos, como em quase todos os outros vídeos que eu faço aqui, é baseado em fatos, em dados, em pesquisas. Ó aqui, tá vendo? Tudo escritinho aqui, tudo pesquisado. Tá vendo aqui, ó? Eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero ver isso no papel. Porque essas mentiras não ganham credibilidade aqui. O que ganha credibilidade são as verdades eternas e absolutas. Então, a nossa resposta, categoricamente, é: a Bíblia nunca precisou ser atualizada. Se a Bíblia precisar de atualização, você ia ter no Novo Testamento o próprio Jesus, o próprio Paulo, Pedro, querendo essa atualização. E isso não acontece. Jesus e os demais apóstolos pegam as traduções da Septuaginta, uma tradução, e eles usam essa tradução, eles escrevem, eles estão aí usando a Bíblia daquela época, e não existe nada desse pensamento atual naquela época.
Porque o pensamento atual é um pensamento antibíblico, porque nós vivemos numa época da pós-modernidade. Eu quero citar aqui, para que vocês não, que se você não viu outro vídeo chamado O Doutorado de Satanás, o liberalismo teológico, assista esse vídeo porque ele vai te dar mais riqueza de detalhes, tá certo? Então aqui eu vou responder através de algumas pesquisas que a Bíblia não precisa ser atualizada e nem corrigida. A Bíblia que você tem aí, tá? Almeida Revista Corrigida, por exemplo, tá? Está ok. Mas, observação, as Bíblias das seitas, como as Testemunhas de Jeová, nem sequer pode ser dito como Bíblia. Essas Bíblias são adulteradas sim, tá? Porque são seitas, tá? Outras Bíblias que os homossexuais usam são seitas, tá certo? Observação, tá? São as seitas e os falsos mestres que utilizam seus. Então eles começam na igreja bem bonitinho, dizimando, tendo um tom de voz agradável, conseguem os cargos, continuam dizimando. Quando assumem o poder, aí eles está aqui a doutrina de Karl Marx, está aqui a doutrina de Lúcifer, de Satanás, dos demônios, tá certo? Então, nós precisamos ter uma igreja sadia, nós precisamos ter uma igreja bíblica, influenciar o mundo, refutar essas teses. Então, esses falsos profetas são eles que precisam, utilizam a ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada e corrigida para defender suas causas ideológicas e filosóficas ou opiniões pessoais. Ah, eu acredito nisso, então a Bíblia tem que ser mudada porque ela não apoia. Ah, a minha ideologia política é isso, então eu tenho que mudar a Bíblia porque a Bíblia não é politicamente... Né? Entendesse? Esta técnica é a mesma técnica usada por professores agnósticos, liberais e ateus pelo mundo todo, inclusive pelo próprio Satanás. Tá? Os falsos mestres buscam esconder suas reais intenções, criando na mente do ouvinte um discurso muito interessante, onde a ideia de que a Bíblia é insuficiente descontextualiza o texto. Eles não contextualizam e nem fazem um trabalho hermenêutico correto. Quem deseja mudar a Bíblia o faz para se adaptar ao politicamente correto do mundo atual, ao estilo de vida pós-cristã e a causas ideológicas. Para isso acontecer, é preciso desconstruir o texto bíblico, tornando a palavra de Deus um texto literário. Sendo um texto literário, isso implica que qualquer movimento social, religioso e filosófico pode utilizar as palavras e modificá-las a seu bel prazer. Isto é, o sentido de qualquer texto bíblico é completamente independente do autor bíblico quis usar. No sentido teológico, a exegese. Eu pôr no texto o que eu penso. E não é exegese. Extrair do texto o que o autor está me dizendo. Nesse vídeo eu vou apresentar pelo menos 7 bons argumentos que refutam a ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada e corrigida, ou que ela seja insuficiente. O primeiro argumento que vai quebrar de vez isso é a preservação dos manuscritos contradiz a afirmação destes falsos mestres. Por exemplo, no que diz respeito ao Novo Testamento, há livros completos copiados menos de 100 anos de sua data de composição. Os manuscritos do Antigo Testamento de Qumran, segundo século antes de Cristo, e os textos masoréticos do Antigo Testamento, oitavo século antes de Cristo, revelam que a palavra de Deus estava totalmente perfeita. De acordo com o Dr. Ron Rhodes, ele diz o seguinte sobre isso: a palavra de Deus é essencialmente a mesma coisa, com pouquíssimas mudanças. E essas mudanças, quando você pega um trabalho de crítica textual, você vai ver que são apenas mudanças. Por exemplo, assim, Cristo Jesus ou Jesus Cristo, entendeu? São essas variações textuais que acontecem.
Ou seja, o texto bíblico é confiável 99% e atual. Essa abundância de materiais que tem permitido diversos estudiosos sérios, honestos, a estabelecer o texto original da Bíblia. Temos mais de 5.300 manuscritos gregos, 10.000 traduções da Vulgata, tá? Que são os pergaminhos de manuscritos, e mais de 9.300 em outras versões. Veja a vastidão. E vem alguém hoje em dia dizer que a Bíblia precisa ser atualizada ou corrigida. Então, é uma pessoa que está, no mínimo, com problemas cognitivos ou não conseguiu mais esconder a sua causa marxista, socialista, comunista ou ou qualquer outra ideologia anticristã. Temos também um dado arqueológico que se fôssemos citar, seria mais de 1.000 evidências, tá certo? Terceiro ponto, a verdade do escritor. Aplicação hermenêutica exegética, não existe adulteração do texto bíblico, abre aspas, só existe adulteração do texto bíblico nas seitas, tá certo? Testemunho de Jeová, a Igreja Católica, tá certo? São Bíblias deturpadas, essas são, tá bom? Mais de 40 autores escreveram guiados por Deus. Veja Lucas capítulo 1, versículo 3 ou 4. Se a ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada ou corrigida deveria ser feita pelos inimigos do cristianismo ou no mínimo pelo próprio Cristo, mas isso nunca aconteceu. Os seguidores da Bíblia não eram perseguidos porque estavam com a Bíblia adulterada ou com informações falsas. Esses crentes ou cristãos eram perseguidos porque tinham um livro que estava contando os fatos como nós temos hoje. Realmente a Bíblia precisa hoje ser atualizada. Estamos vendo no decorrer da história que não. Estamos vendo também que os promotores dessa ideia têm coisas escondidas debaixo dos panos. E, como a Bíblia diz, né, não há nada oculto que não seja revelado. Quarto, fontes não cristãs. Para perceber a realidade que atesta contra esses falsos mestres, nem a patrística ousou atualizar ou corrigir a Bíblia. O que a patrística fez foi citar cerca de 36.000 vezes a Bíblia. Olha aí. Aí eu pergunto, a Bíblia precisa ser atualizada? Logicamente que não. Duvidar disso é duvidar da história. Aí não tem nem como conversar. É ir para um pensamento paranoico, né? Um pensamento onde a razão não existe. Temos também um outro argumento, a testemunha oculares. Os escritores também, né? Os fatos do Novo Testamento teve testemunhas. Veja aí, Atos capítulo 5, versículo 32, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, Atos capítulo 26, verso de número 22, 25 e o verso número 26. Os críticos e céticos honestos. Sim, existem críticos e céticos honestos que não acreditam em Deus nem na Bíblia. Esses críticos e céticos honestos, eles trazem boas explicações, bons materiais para a fé cristã. Isso mesmo. Vou te dar um exemplo. O bispo liberal A.T. Robson afirma que os escritos do Novo Testamento da Bíblia estavam em circulação entre os anos 40 e 65. Esse é um dos exemplos de críticos ou céticos intelectualmente honestos, ou seja, a confecção, o trabalho total da Bíblia não foi terminado, o Novo Testamento não foi terminado cerca de 400 anos depois, não, ao contrário. Foi visto por testemunhas reais, os fatos, escreveram no mesmo período do primeiro século, e depois tivemos diversas cópias, como nós já mostramos a vocês. Uma última evidência que utiliza um ou outro, diretamente ou indiretamente, tudo isso que eu disse a vocês é a evidência jurídica. Os discípulos que nós vemos no Novo Testamento não abrem mão de suas vidas porque sabiam dos fatos.
Eles não vão abrir a mão da sua vida porque não desconheciam os fatos. Ao contrário, eles não morreram por algo que sabiam que era falso. Tá entendendo? Ou seja, os discípulos foram até o final defendendo que a Bíblia é atual, é profética, é inspirada por Deus. Se fosse ao contrário, ninguém ia dar sua vida por isso. Ninguém ia ser perseguido, padecer chicotadas e torturas, como nós vimos. Tudo isso contradiz qualquer um que diga que a Bíblia precisa ser atualizada ou corrigida, apenas para esconder suas reais intenções ideológicas, filosóficas ou pessoais. Portanto, não existe nenhuma razão boa para acreditar que a Bíblia seja insuficiente. Ao contrário do que andam dizendo por aí, podemos sim confiar na palavra de Deus, que é fiel, inspirada e verdadeira. Precisamos sim seguir os métodos de interpretação, utilizar a história, utilizar a lógica, que Deus nos deu a capacidade de raciocínio, tá certo? E buscar pessoas que realmente têm compromisso com Deus. A Bíblia diz: examinai os espíritos, né, para ver se eles provêm de Deus ou não. Então eu quero deixar este vídeo resposta. Na verdade, eu posso considerar este vídeo o segundo vídeo resposta, tá certo? Eu quero terminar aqui pegando aqui um texto bíblico que é em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Deixa eu pegar aqui. Então aqui. Será que esse texto bíblico ele foi adulterado? Não, né, amigos? Vamos ver aqui. Segunda, 1 Timóteo, né? 4, versículo de número 1. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então é isso que está acontecendo com muitas igrejas evangélicas e protestantes, porque não estão mais buscando pastores segundo a vontade de Deus, não estão buscando mais o conhecimento da palavra. Então estão aí figurativamente falando, queimando a Bíblia. Você está vendo essa imagem? Ela representa bem as pessoas que pronunciam, se dizem ter certeza de que a Bíblia precisa ser modificada, ou atualizada, ou que seja insuficiente. Isto é o que eles querem, queimar as evidências, eles querem destruir as provas, eles querem de todo jeito, de toda forma, dizer que a Bíblia está errada, porque não convém a eles. Um exemplo para vocês de uma Bíblia que não serve para nada, que nem sequer podemos chamar de Bíblia, é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Se você pega uma Bíblia normal que nós temos hoje em dia e tiver a possibilidade de ter o texto grego e comparar com as das Testemunhas de Jeová e a sua, você vai ver que a sua está mais baseada no grego do que a deles, porque eles já modificaram internamente a estrutura do texto. O mesmo está ocorrendo hoje em dia com essas igrejas por aí, que facilitam a entrada de pessoas que têm intenções malignas, que visam destruir o povo de Deus, a comunidade de Deus. Que esse vídeo possa lhe ajudar, dar uma orientação. Talvez você tenha alguns amigos que acreditem que a Bíblia precisa ser atualizada e corrigida. Esse vídeo pode servir para isso. E eu peço a você que esse vídeo venha a ser aí divulgado, compartilhado. E se você não é inscrito, eu peço a você que se inscreva, compartilhe, nos ajude, tá certo? Nessa parte aí. Porque nós fazemos um trabalho muito grande, tá? Ao fazer um vídeo, temos livros, temos várias coisas que nós pesquisamos, tá? Não é fruto, vamos dizer assim, apenas da internet, né? Tem coisa na internet que realmente é confiável, mas as outras coisas não são confiáveis. Então, que Deus tenha misericórdia do Brasil,
tá certo? Porque estamos vivendo tempos de apostasia. Vamos nos firmar cada vez mais na Bíblia, né? Tá certo? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Continue aí conosco. Eu agradeço a vocês que estão aí desde o começo conosco, né? Permanecendo fiel.